Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje fala sobre a segurança dos pacientes nos hospitais brasileiros. Conosco no estúdio, o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Renato Couto, e o diretor da Comissão Permanente de Segurança do Paciente da Associação Médica, Breno Figueiredo Gomes. Bom, vamos começar esse bloco agora com o Breno. Breno, eu queria saber o seguinte, como é que é a relação entre os profissionais de saúde, tantos profissionais envolvidos no tratamento de um só paciente, seja médicos, enfermeiros, auxiliares, tem troca de plantão, tem uma série de questões que eventualmente podem gerar algum tipo de falha que pode gerar prejuízos aos pacientes. Como é que isso tudo é gerenciado na prática? Você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque pelo fato de você ter várias pessoas envolvidas, né? Vários profissionais com formação diferente às vezes, né? Culturas diferentes, então aquilo ali pode promover durante a assistência várias quebras no cuidado, né? Então essas quebras do cuidado, elas são motivos para as falhas ocorrerem. Então, na verdade, o que a gente procura, o ideal é você ter um camisa 10 para organizar aquilo ali. E na verdade esse camisa 10, o médico tem que assumir isso, porque a responsabilidade da estadia do paciente dentro do hospital é do profissional, é do médico. Esse médico é que tem que orientar esse cuidado, ou seja, ele tem que aglutinar essas informações e espalhar também as informações para o grupo que está assistindo o paciente da maneira mais uniforme e transparente possível, né? Esse médico que é o porta-voz da família, do paciente, com o resto da equipe, e claro, a equipe também é uma porta de entrada. Às vezes o técnico de enfermagem que está ali com a família, que está com o paciente muito mais direto, durante muito mais tempo, ele capta também algumas informações que são importantes, né, para o desenrolar da internação do paciente. Então também é uma porta de entrada importante, mas isso tudo tem que ser catalisado numa pessoa para gerenciar esse cuidado. Né? Então, na verdade, o ideal é isso, a família, o paciente ter a referência de um profissional, e aí o médico, eu acho que na minha prática, eu tento fazer isso, ou seja, a gente assumir essa responsabilidade e o médico gerenciar esse cuidado, envolvendo a enfermagem, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, todo mundo que está fonoaudiólogo, todo mundo que está envolvido no tratamento do paciente, ser coordenado, obviamente cada um com a sua importância, isso é muito importante. O médico sozinho não faz nada, né? Então o trabalho de equipe é fundamental. Desde o técnico de enfermagem, que é a nossa mão lá no paciente, às vezes para aplicar medicação, para colher dados vitais, esse técnico de enfermagem é tão importante quanto o médico, né? Mas cada um dentro da sua perspectiva, um complementando o outro. Então existe sim essa preocupação com a quebra de cuidado, troca de plantões, às vezes em unidade de terapia intensiva, CTI, que tem que dar uma atenção muito importante a essa troca de informações, essa passagem da informação, né? Mas é fundamental ter alguém que faça esse acompanhamento mais horizontal, vamos dizer assim, que aí garante um mínimo de segurança para aquele paciente. Né? Renato, e como construir essa cultura e essa solidariedade aí, esse entrosamento entre todos os profissionais para conseguir essa cultura de segurança? Isso não é uma tarefa simples, né? Às vezes tem, vamos dizer assim, gente que a equipe não permanece, sai um, entra outro. Como é que é isso? Como construir essa cultura dentro de um hospital? Você colocou muito bem. Acho que a construção ela é dupla. Uma é a construção da cultura e a outra é a construção dos métodos. Dos métodos que transformem a atividade, ou seja, jamais perderemos a pessoalidade no trato com cada paciente. Cada paciente é único na sua necessidade, no seu sofrimento. Mas há um conjunto de processos que transforma a mudança de plantão em algo impessoal. A informação vai ser transferida nesse processo que todos fazem de maneira igual. E a outra questão fundamental, que você colocou muito bem, que é a mudança cultural. A mudança cultural certamente é a etapa mais complexa. Mas a mudança cultural passa por, transformar a liderança, transformar em prioridade a segurança. E a liderança transformar não é transformar apenas no discurso, mas também nas ações cotidianas. Desde fornecimento de recursos até inadmissibilidade de eventos que são plenamente preveníveis. Não adianta a gente falar que nós queremos muita segurança, porque na verdade as coisas não mudam porque eu tenho um belo discurso.
as coisas mudam se esse discurso for transformado em atitudes cotidianas. Então são duas frentes de trabalho, uma técnica, que eu considero inclusive a mais fácil, e a outra cultural. E essa cultural ela é dependente prioritariamente da liderança, que seja capaz de transformar um discurso numa prática cotidiana. Marino, em relação, por exemplo, aos possíveis erros, você colocou o nome de falha na assistência, mas existe um temor do profissional ou alguma coisa que eventualmente possa, vamos dizer assim, porque quando há um erro, quando há uma coisa grave com o paciente, às vezes a família vai acionar a justiça, cria-se um problema bastante grande para todos os profissionais envolvidos. Há o temor desses profissionais em que isso possa acontecer? Há uma dificuldade, eventualmente, em se encontrar onde foi a eventual falha por um certo corporativismo? E como é que funciona essa questão do outro lado? E tocou num ponto interessante também, viu, Fernando? Porque, na verdade, é o seguinte, hoje, cada vez mais, as instituições que têm um grau de cultura de segurança diferenciado, e essa cultura, ela demanda tempo e tem que ser trabalhada. Para você ter uma ideia, o top de linha de segurança nessas instituições é o seguinte, o que você vai fazer a partir do erro? Ele vai acontecer, tá? O erro, ele vai acontecer. Agora, o jeito que você vai encarar o erro é que diferencia o profissional e as instituições, tá? Então, se eu tenho uma relação transparente, boa com o meu paciente, com a família do meu paciente, aberta, conversando sobre todos esses riscos, né? A partir do momento que acontece uma falha na assistência, essa falha ser conversada com clareza do que aconteceu, a chance dessa família entrar com processo, alguma coisa, é muito menor. Por quê? A pessoa, ela entra na justiça às vezes porque ninguém explica para ela o que aconteceu, fica aquela coisa obscura, que é cultural. A cultura hoje de segurança na saúde, principalmente, ela ainda tem que se desenvolver muito. A cultura ainda é de esconder os problemas debaixo do tapete. E isso não é cultura de segurança, né? A cultura de segurança é o contrário, é você expor aquele erro de maneira profissional, mostrar por que aconteceu, pedir desculpas pelo erro que aconteceu, explicar o que você vai fazer a partir dali para que aquele erro nunca mais aconteça, ou que aconteça muito menos do que, teoricamente, para nunca mais acontecer. Quando isso acontece, é uma prática que a gente chama de disclosure, que nada mais é do que transparência. Isso vem do mercado de ações, né, onde a empresa que deixa todos os dados abertos, a parte financeira, a parte comercial, tudo exposto, ela é mais bem vista pelo mercado, ou seja, é uma empresa que não tem nada para esconder, né? A partir do momento que as empresas de saúde começam a fazer isso, ou seja, sabem das suas dificuldades, sabem das suas limitações, reconhecem que erram, essa empresa ela vai crescer muito mais e ela ganha muito mais credibilidade junto aos seus clientes. Então, cada vez mais, essa cultura de transparência ela tem que ser valorizada. Então, a partir do momento que o erro é discutido de maneira clara, explicado para a família, para o paciente, que aconteceu, infelizmente aconteceu, que todo procedimento tem os seus riscos, né? Desde o procedimento mais simples até o mais complexo. A partir do momento que o paciente e a família sabem daquilo, a partir do momento que aconteceu, né, a gente ser discutido e mostrar o que a gente está fazendo para aquilo nunca mais acontecer, eu acho que as coisas começam a mudar a partir daí. Então, é uma mudança muito mais cultural. A gente parar de esconder o erro e começar a discutir os problemas, né? Discutir esses erros, essas falhas, de maneira profissional, para eles não acontecerem mais. Né? Perfeito. Renato, como é que as universidades tratam esse assunto? Isso já é uma coisa que já é colocada para os futuros médicos, para os futuros profissionais de saúde, essa questão da segurança do paciente, de se tentar evitar essas falhas na assistência? A questão acadêmica, ela é uma coisa mais antiga, ou seja, esse conhecimento e essa ciência, ela vem sendo amplamente discutida no mundo todo, nas universidades, ou seja, no ensino mesmo. A questão da segurança, ela está bem estabelecida. Você vê que na UFMG, na minha disciplina que é emergência, nós temos o treinamento deles em gerenciamento de risco assistencial. Então, os alunos, eles são treinados nas tarefas, inclusive, e prova como se faz a gestão de risco dos diversos casos. Uma questão é a questão técnica. Construir boa técnica não é fácil. Capacitar pessoas não é fácil. Agora, certamente, o que o mundo tem mostrado, a experiência mundial é a igual. Isso que nós estamos fazendo aqui, como bem diz o Breno, não é nada diferente do que o primeiro mundo fez. Só que eles fizeram há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então o que acontece? A diferença básica é que
se nós não transformarmos isso numa prioridade, nós não vamos conseguir, na verdade, modificar e conseguir fazer com que a ciência realize o que ela tem a realizar. A questão do erro ser discutido claramente, como bem colocou o Breno, ela é vital. Tem um ditado japonês que fala o seguinte: o erro e o problema é um anjo transfigurado em demônio. Ou seja, quando ele nos apresenta, parece que é o fim do mundo, né? Mas na verdade é a sorte que a gente tem se a gente puder detectá-lo e aí então entender o que determinou e dessa maneira evitar para que nunca mais aconteça novamente. Nesse processo todo, tem várias vítimas. A vítima número 1, indiscutivelmente, é o paciente, né? A vítima número 2, não dá para discutir, que é o familiar, né? O sofrimento, aquela coisa toda. Agora, não tenha dúvida que a vítima número 3 é o profissional. Porque, na verdade, muito raramente as falhas e os erros, eles são oriundos da negligência, do descompromisso. Então, na verdade, toda vez que ocorre com alguém, é uma tragédia. O próprio profissional sofre junto. E sofre junto, inclusive, por ter naquilo algo digno de punição, o que muitas vezes não depende só dele, o processo é mais complexo. Então, essa questão de todos perdem, e as perdas não são só em vidas e sequelas, mas são econômicas, né? 30% de uma conta hospitalar americana é para tratar a complicação que ele gerou. Então, é dinheiro que, ou seja, mata alérgico custa caro, sendo bem sintético. Então, na verdade, essa transparência, essa discussão aberta, sem culpabilidade, porque, na verdade, infelizmente, nós não temos um culpado, que seria uma sorte se tivéssemos, bastava tirá-lo, estava com tudo resolvido. Então, isso é absolutamente descabido. Então, na verdade, o que nós precisamos é pauta prioritária. 2, olha, isso é um problema de sistema e nós temos que aprender com os erros. Isso é vital. Gente, pois é. Eu queria continuar essa discussão, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito ao Breno, agradecer muito ao Renato, agradecer a você que nos acompanhou. O Panorama de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer muito a sua audiência e até o nosso próximo programa.